a noite em que fui caçado. Boa noite a todos, o meu nome é Carlos. Eu tenho 40 anos de idade. O que vou contar aconteceu há alguns anos, quando eu tinha 17, e foi em uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. Naquela época eu não acreditava em nada dessas coisas sobrenaturais, mas bastou quase me tornar vítima dessas criaturas para eu perceber que os céticos são as presas mais fáceis que existem. Enfim, foi assim que aconteceu. Naquela época, minha família e eu costumávamos ir a São Francisco de Paula, uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul, onde moravam os meus tios. Sempre que havia um feriado mais longo, íamos para lá para aproveitarmos um pouco a natureza. Eu pessoalmente não gostava muito, pois eu já estava namorando e preferia ficar na minha cidade, mas os meus pais eram bem severos e não me deixavam sozinho, mesmo eu já tendo 17 anos. A viagem sempre levava um pouco mais de tempo, porque parávamos pelo caminho para tirarmos foto ou irmos em lojas e paradas para beber ou comer alguma coisa na estrada. Eu não estava muito animado, afinal, a tranquilidade do interior pode ser boa por alguns dias, mas para um adolescente pode se tornar um tédio. Depois de uma longa viagem, enfim chegamos à cidade. Lembro que era um lugar bem tranquilo, com ruas em sua maioria de paralelepípedos e de terra batida. Como eu não vou lá desde aquela época, eu não sei como está nos dias atuais, mas é impossível que tenha mudado muita coisa. Chegamos à casa dos nossos tios, que sempre nos recebiam de braços abertos e com uma mesa farta, com várias coisas gostosas. Eu confesso que essa era uma das poucas coisas que eu apreciava nessas viagens. A casa deles ficava no meio de um grande terreno. Não chegava a ser enorme como uma fazenda, mas tinha um quintal grande o suficiente para a minha tia plantar algumas coisas e criar alguns animais. Ao fundo, havia uma árvore grande e antiga e um caminho que levava até um pequeno lago. Um pouco depois, conversando com os meus tios, o papo foi aquele típico de gente do interior, cheio de histórias da região, que inevitavelmente acabavam indo para causos sobre avistamentos de assombrações e outras coisas sobrenaturais. Quando eu era criança, eu até gostava, mas naquela altura já era difícil levar aquilo a sério. Eu tentava disfarçar as minhas indiferenças, pois eu achava tudo aquilo a mais pura bobagem. Já o meu tio adorava contar essas histórias, e naquela vez ele começou a falar sobre uma estranha criatura que andava aparecendo em algumas casas e sítios mais afastados da cidade. Eu fiquei calado, tentando segurar o riso e torcendo para que ele mudasse de assunto. Eu tentei falar de outras coisas de forma sutil, mas ele não dava bola e continuava mesmo assim. Eu não queria ser desrespeitoso, mas simplesmente eu não acreditava em nada daquilo. Claro, quase paguei um preço muito caro pela minha arrogância em não dar ouvidos a essa história. Até então, tudo estava correndo bem. No feriadão, nada demais aconteceu. Eu fiz amizade com um rapaz que eu conheci por lá, o que ajudou a viagem a ficar mais tolerável. Então, quando o feriado estava chegando ao fim, eu tentei aproveitar o máximo possível. O meu tio levou meu pai e a mim para andar a cavalo, também pescamos e tivemos bons papos de homem para homem. Foi muito bacana ter esses momentos com meu pai e o meu tio. Então, na véspera de ir embora, a minha tia pediu que eu fosse até a cidade vizinha para comprar algumas coisas que estavam faltando em casa. Depois de toda a hospitalidade que recebemos, eu não poderia recusar o pedido. O mercado ficava a uns 20 minutos dali. Resolvi então chamar o meu novo amigo para irmos de bicicleta e assim aproveitar o passeio até a cidade. Eu fui até a casa dele e o convidei para ir comigo.
Ele aceitou na hora, pegamos as bicicletas e seguimos pela estradinha até o local. Se não me engano, eram umas 3 horas da tarde. O sol ainda brilhava forte e o dia estava bem claro. A cidade para onde fomos era bem pequena, com uma praça central, uma igreja e alguns comércios por perto. Resolvemos então dar uma volta antes de irmos ao mercadinho para pegar as coisas que a minha tia pediu. Quando percebemos, já eram quase 5 da tarde. Corremos até o mercado para voltarmos logo para casa. Ao sairmos, o sol já estava se pondo. O céu adquiria tons alaranjados e roxos, anunciando assim o fim do dia. O meu amigo sugeriu um caminho mais curto para voltarmos, mas teríamos que passar perto de um antigo cemitério antes de pegarmos uma estradinha de terra. Como eu nunca tive medo dessas coisas, eu logo aceitei a sugestão sem hesitar. Nem preciso dizer o quanto me arrependo dessa decisão. Quando nos aproximávamos do cemitério, o céu já estava escurecendo. Eram tons arroxeados que se misturavam ao dourado do pôr do sol no horizonte. Seguimos pedalando, conversando sobre qualquer coisa, até que do nada ouvimos um som estranho vindo de trás do muro do cemitério. Na hora parecia um grito de dor. Um arrepio subiu pela minha espinha. Paramos as bicicletas e olhamos ao redor tentando entender o que era. Tudo ficou em silêncio novamente. Pensamos até que poderia ter sido algum animal ou até mesmo o barulho do vento passando pelos túmulos. Então, continuamos pedalando. Pouco antes de passarmos pelo muro que separava o cemitério da estrada, um novo barulho ecoou pelo ar. Dessa vez, o som foi bem diferente. Parecia algo grande se quebrando, seguido de um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído do outro lado. Na mesma hora eu me virei para o meu amigo e sugeri que fôssemos dar uma olhada. Talvez alguém tivesse caído e se machucado. Pois é, eu estava completamente enganado. O que encontramos foi algo muito pior. Seguimos a pé empurrando as bicicletas até a lateral do muro que era cercado por um mato fechado e algumas árvores que estavam bem retorcidas. Foi então que vimos uma silhueta grande se movendo atrás de uma das árvores. Paramos por um momento e foi aí que notamos 2 pontos luminosos brilhando no meio das folhagens. Na hora, o meu amigo subiu na bicicleta apressado e disse para sairmos dali imediatamente. Eu, no entanto, fiquei alguns segundos a mais, quase que hipnotizado por aqueles olhos amarelados que brilhavam no meio da escuridão. Foi nesse momento que eu vi aquela coisa se abaixar e começar a se mover em nossa direção, deslizando pelo matagal, como um predador prestes a atacar. Naquele momento, o meu corpo gelou instantaneamente. Foi quando que, num impulso, eu subi na bicicleta e comecei a pedalar o mais rápido que pude. Só então percebi que o meu amigo já estava mais à frente, disparado, como se a sua vida dependesse disso. O meu medo me fez olhar para trás. E foi aí que eu vi a visão mais apavorante que qualquer pessoa poderia ter. Aquela coisa era gigantesca. Corria pela lateral da estrada a poucos metros de onde estávamos. O mais estranho é que ela parecia brincar conosco, diminuía a velocidade e depois acelerava novamente, como se quisesse nos testar. O céu já estava completamente escuro, mas ainda eu conseguia ver parte daquela criatura. O seu corpo era descomunal, musculoso e pesado, lembrando até um urso, mas as suas pernas, os seus membros eram como as de um cão. Eram tortas, embora a criatura fosse bípede. Ela estava correndo como se fosse um homem atrás da gente. Os seus olhos pareciam ter luz própria. Eu não sei como explicar, mas era algo aterrorizante. Aceleramos o máximo que conseguíamos, mas relembrando toda aquela situação me vem à mente que aquela coisa não queria realmente nos pegar, pois se quisesse, eu não estaria aqui hoje para contar esse relato.
Talvez a criatura estivesse apenas se divertindo com o nosso desespero. E se era isso que ela queria, então ela conseguiu, pois eu nunca senti tanto medo quanto naquela situação. Depois de uns 10 minutos de perseguição, olhamos para trás e percebemos que aquela criatura não estava mais nos seguindo. Mas mesmo assim, não diminuímos o ritmo e seguimos ofegante, quase sem conseguir respirar, até a casa do meu amigo. Chegando lá, o coitado não disse uma palavra sequer, largou a bicicleta no quintal e correu para dentro. Já eu ainda tinha que seguir mais um trecho do caminho sozinho até a casa dos meus tios. Eu fui até lá olhando para todos os cantos, sem conseguir piscar devido ao pavor que eu sentia. Quando eu cheguei, eu parei de pedalar em frente à casa e quase caí no chão de tanta exaustão. Eu mal consegui andar. Entrei sem dizer nada, fui até a cozinha, entreguei as compras, peguei um pouco d'água e me deitei no quarto. Não contei nada a ninguém naquele momento, pois eu mal conseguia pensar. Foi uma noite muito longa e difícil para mim. No dia seguinte voltamos para a nossa casa. Resolvi não contar nada sobre aquela situação por um tempo. Só muito tempo depois que eu contei para o meu tio, que acreditou em mim na hora, pois ele já havia ouvido falar sobre aquela coisa vagando justamente na região onde ficava o cemitério. Haviam boatos de que um antigo corpo havia se transformado naquela criatura, mas estranhamente ela nunca atacava ninguém. Apenas vagava pelos quintais, derrubava o lixo, roubava comida de algumas casas, mas claro, ninguém sabia ao certo se isso era realmente verdade ou apenas mais uma história da região. E eu, naquela altura, não queria mais saber de nada daquilo. Eu só queria esquecer todo aquele inferno que eu vivenciei. Enfim, esse é o meu relato. Eu aprendi muito com esse evento, especialmente a nunca mais desprezar as coisas sobrenaturais. Naquele dia, algo terrível poderia ter acontecido comigo, justamente por duvidar dessas coisas. Um erro que eu nunca mais cometerei. Hoje, por tudo que eu vivi, eu tenho certeza de que certas criaturas são reais, mesmo que muitos pensem que são apenas frutos da imaginação. Boa noite. A cadeira de balanço. Eu sou uma apaixonada por mobiliário clássico. Eu amo móveis de madeira com acabamento envelhecido e aquele toque elegante do início do século. Praticamente toda a mobília da minha casa segue a esse estilo. Coisas contemporâneas e modernas demais não combinam comigo. Por isso, quando eu vi aquela cadeira de balanço antiga naquele leilão, foi amor à primeira vista. Eu não me importei em pagar uma nota preta por ela. Haviam vários itens sendo leiloados, mas ao vê-los, acabei me apaixonando por aquela cadeira de balanço antiga. Ela era feita de um tipo de madeira bem sólida, cujo nome eu ainda não consegui descobrir. O leiloeiro disse que era carvalho, mas eu suspeito que fosse algum outro material ainda mais nobre. O verniz estava impecável, brilhava como se tivesse acabado de ser fabricada. Além disso, era extremamente confortável e veio com 2 almofadas muito bem costuradas e firmes. A primeira vez em que me sentei nela, eu senti como se estivesse sendo abraçada. Já me imaginei lendo um livro, me balançando suavemente e tomando uma taça de vinho ao som daquela chuva gostosa que sempre cai na minha cidade. Com algum esforço, eu consegui comprá-la. Usei o limite do meu cartão de crédito e dividi em algumas parcelas um tanto pesadas. Isso, com certeza, afetaria o orçamento da minha família, mas então pensei, viver não pode ser apenas trabalhar ou pagar contas. De vez em quando, merecemos um agrado ou até mesmo uma pequena extravagância. E foi exatamente isso que eu fiz.
eu coloquei a cadeira na sala da minha casa. O meu marido achou ela bem bonita e elegante, mas como não entende nada de decoração, não percebeu quão rara era aquela peça e tão pouco quanto havia custado. Para ele, eu tinha comprado em uma dessas lojas de departamento e eu deixei que ele pensasse assim. Foi bem melhor. Se soubesse o valor real, certamente teríamos uma discussão bem séria em casa. Sempre que recebíamos visitas, a primeira coisa que faziam era elogiar a cadeira. Ela estava posicionada de maneira estratégica na sala, tornando-se impossível não notá-la ao entrar na casa. Ao passar pela porta, havia alguns degraus e, no fim, lá estava ela, convidativa, chamando a atenção das pessoas. Algumas visitas perguntavam se podiam se sentar e se balançar um pouco. Para falar a verdade, eu nunca neguei. As crianças então a adoravam. O meu marido pouco a usava, mas eu estava sempre sentada nela, me balançando suavemente naquela cadeira maravilhosa. Sempre que me sentava, eu sentia como se ela me transportasse para algum outro lugar. Bastava eu fechar os meus olhos e deixar o corpo se mover ao ritmo suave e cadenciado do balanço. Eu sei que pode parecer estranho, mas aquela cadeira me lembrava o colo da minha avó, que infelizmente faleceu quando eu ainda era uma menininha. Algumas vezes eu juro que cheguei a sentir o perfume de alfazema que a minha avózinha usava. Em uma outra ocasião especial, a sensação foi tão intensa que parecia que ela estava ali comigo. Com o passar do tempo, nos acostumamos com a presença da cadeira na sala. Ela se tornou parte do ambiente, a ponto de quase não a notarmos mais. De vez em quando alguém se sentava nela, mas por pouco tempo. O trabalho começou a exigir muito de mim e eu chegava tarde em casa. Eu já não tinha mais tempo para curtir o seu balanço suave e o seu conforto acolhedor. Foi então que, em uma noite, eu acordei com sede. Ainda meio sonolenta, eu fui até a cozinha pegar um copo d'água. Eu não costumo acender nenhuma luz quando eu me levanto durante a noite, pois sempre deixamos uma luz acesa no final do corredor que iluminava alguns pontos da sala e parte da cozinha. Quando eu passei pela sala, eu tenho certeza que eu vi alguém sentado na cadeira. A princípio, eu até achei que fosse meu marido sentado no escuro, pensativo. Ele sempre teve dificuldades para dormir e às vezes ele ia para a sala assistir TV ou pegar algo para ler até o sono chegar. Após consultar um médico, ele começou a tomar remédios, comprimidos para ajudá-lo a dormir, o que melhorou bastante a sua insônia. Mas naquele momento, eu imaginei que ele tivesse esquecido de tomar os remédios ou os tivesse tomado tarde demais e estivesse ali esperando o efeito do mesmo fazer. Eu segui para a cozinha, acendi a luz, tomei um copo de suco de laranja e, ao terminar, apaguei a luz para voltar ao quarto. E quando eu passei novamente pela sala, eu notei que a cadeira estava balançando, porém ela balançava devagar. Na minha cabeça, o meu marido ainda se encontrava lá. A TV estava desligada e o ambiente era escuro demais para que ele estivesse lendo algo. Ele deveria estar perdido em pensamentos. Amor, vem dormir, já é tarde, eu falei com ele. Porém, eu não obtive nenhuma resposta. Bom, eu achei melhor não insistir. Deixei que ele ficasse ali e fui para o quarto, certa de que quando o sono chegasse ele subiria. Mas ao entrar no quarto e me deitar na cama, eu levei um susto enorme. Havia alguém deitado ali. Eu soltei um grito e acendi a luz. O meu marido acordou assustado, com cara de sono. O que foi? O que aconteceu? O meu coração disparou, pois se ele estava ali, então quem que estava sentado naquela cadeira? Eu não pensei duas vezes, eu não titubeei e comecei a falar com meu marido. Amor, tem alguém na sala. Eu falei para ele, pois eu estava tremendo de medo. O susto dele foi tão grande quanto o meu.
Ei, fica aqui, ele me disse. Em seguida, se levantou rapidamente. Ele foi até o armário, pegou a arma que mantinha guardada para emergências, algo que eu já havia até me esquecido, pois nunca havíamos precisado antes. Ele carregou as balas e foi descendo. Eu fiquei na porta observando enquanto ele ia até a sala. Ele acendeu a luz, mas não viu ninguém. Procurou atrás do sofá, das cortinas, mas não encontrou nada. Então me perguntou se eu tinha certeza do que eu tinha visto. Eu respondi que sim, que havia uma pessoa sentada na cadeira de balanço. Ele, por sua vez, olhou tudo de novo, verificou as portas e as janelas, estavam tudo fechado e trancado. Ele voltou resmungando, dizendo que eu deveria ter sonhado, mas eu tinha certeza do que eu havia visto. Para mim era impossível confundir um sonho com a realidade. E mais do que ver, eu senti a presença de alguém. Os meus olhos não estavam me pregando uma peça. Eu não estava ficando maluca. Eu cheguei a falar com ele de maneira ríspida e depois até me desculpei, mas na hora eu estava muito nervosa. Enfim, conseguimos nos acalmar e fomos dormir. Então, por via das dúvidas, ele deixou a arma carregada dentro do criado mudo, mas a noite transcorreu tranquila. No dia seguinte, ao chegar em casa, vi pela garagem que a grande janela da sala estava aberta, como de costume, para arejar a casa. Desliguei o carro e logo depois de apagar os faróis, olhei para dentro da sala e lá estava alguém sentado de novo na cadeira de balanço. Acessei os faróis novamente, mas quando a luz iluminou a sala, não havia mais ninguém. Eu saí do carro e fui até a janela olhando lá dentro por um tempo, tentando enxergar algo e nada. Eu não consegui ver nada além da escuridão. Entrei em casa e estava tudo normal. Verifiquei as portas e todas estavam trancadas. A janela da sala que dava para a garagem era protegida por grades. Era impossível que alguém tivesse entrado por ali. Naquele momento eu liguei para o meu marido. Ele estava dirigindo e não pôde falar muito comigo. Só disse que ao chegar me daria umas pílulas para dormir, porque segundo ele, eu estava vendo coisas. Mas aquilo era tão real, era tão nítido, que eu comecei a questionar minha própria sanidade. Seria possível que eu estivesse imaginando tudo aquilo? Será que aquela cadeira carregava consigo alguma presença, algum espírito que não estava pronto para partir? Eu sempre fui cética com relação a essas coisas. Eu nunca acreditei em maldições, fantasmas ou visões sobrenaturais. Para mim, tudo sempre teve uma explicação lógica. E essa situação também deveria ter. Eu precisava ver novamente aquilo, analisar racionalmente, entender o que estava acontecendo, e de uma coisa eu tinha certeza: eu não estava louca. Quando meu marido chegou, teve a ideia de passar a noite no sofá da sala em vigília para ver se conseguia ver alguma coisa. Ele insistia que não havia nada de sobrenatural ali, a não ser se fosse pela minha mente me pregando peças. Ou então, algo ou alguém estava entrando na casa durante a noite e ele estaria lá armado para receber quem quer que fosse. O verdadeiro encontro sobrenatural estava prestes a acontecer. Ele brincou erguendo a arma. Eu fiquei no quarto preocupada sem conseguir dormir e no meio da madrugada eu desci para ver como ele estava. O encontrei roncando no sofá e o sobrenatural da Silva estava caído no tapete. Mas a gota d'água veio depois. Quase uma semana havia se passado, porém sem nenhum outro evento estranho. Durante o dia e durante a noite eu vigiava a cadeira esperando ver algo, mas nada acontecia. Até que eu comecei a pensar que tudo havia passado. Então, certo dia, a nossa faxineira estava na nossa casa limpando. Eu estava no escritório, nos fundos, quando eu escutei um grito de pavor. Eu saí correndo e a encontrei na cozinha com o rosto pálido, sem conseguir falar. Ela apenas apontava para a sala. Eu fui até lá e nada parecia fora do lugar. Depois de um tempo eu consegui acalmá-la e então
Ela me contou o que aconteceu. Segundo ela, estava tirando o pó dos móveis e, ao terminar de limpar a cadeira de balanço, se virou para arrumar a mesinha de centro. Mas quando se virou de novo, uma velha estava sentada na cadeira olhando para ela. A pele e os cabelos eram brancos como a neve, os olhos eram fundos e completamente negros. Quando abriu a boca, mostrou dentes apodrecidos e um mau cheiro terrível havia tomado conta da sala. Nunca mais toque nessa cadeira, ela é minha, disse a velha. A faxineira saiu correndo e se trancou na cozinha. Quando ela me contou aquilo, eu não tive dúvidas. Peguei aquela minha cadeira, a levei para o quintal, a encharquei de querosene e em seguida ateei fogo. Eu não pensei no dinheiro que eu havia gastado nela, nem nas parcelas que eu ainda estava pagando. Se eu estivesse no lugar da faxineira, eu acho que eu teria desmaiado na hora. Ainda bem que comigo o contato foi apenas visual, porque sinceramente, eu não sei como eu reagiria se aquilo tivesse falado comigo. Agora, aquela velha que vai assombrar o quinto dos infernos, pois na minha casa eu apenas quero a paz. Boa noite. Horror do cemitério. Olá a todos, o meu nome é Francisco, mas podem me chamar de Chico. Eu sempre fui um homem simples, de poucas palavras e muitos trabalhos. Eu cresci no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha pacata, onde todos se conheciam. Mas como dizem por aí, dinheiro não dá em árvore, e quando me ofereceram um emprego de vigia em uma cidade vizinha, eu aceitei sem pensar duas vezes. Eu precisava sustentar minha família e trabalho honesto nunca me assustou. Eu consegui um emprego através de um conhecido do meu pai. Ele me disse que a cidadezinha estava precisando de alguém para tomar conta de um cemitério durante a noite. Eu pegaria o turno das 20 horas e só sairia de lá às 7 horas da manhã, quando o administrador chegasse. O último vigia havia ido embora de repente e ninguém sabia o motivo. Para falar a verdade, eu achei isso muito estranho, mas eu não me importei muito, pois trabalhar é trabalhar e eu sempre fui de enfrentar tudo que viesse pela frente. Eu cheguei no lugar em uma tarde ensolarada. A cidade era pequena, com ruas de terra batida e casas bem simples. O cemitério ficava em uma colina cercada por um muro baixo de pedras. O administrador, o seu Manuel, me recebeu com um grande sorriso e um aperto de mão firme e me mostrou o local. O seu nome é Chico, não é isso? Seja bem-vindo, o trabalho é tranquilo, é só manter o lugar limpo e organizado. A primeira noite no cemitério foi tranquilo. O lugar era grande, com lápides antigas e árvores velhas que faziam sombras estranhas no chão. A lua cheia iluminava tudo de um jeito meio macabro, mas eu tentava não pensar muito nisso. A noite foi caindo e o silêncio era cortado apenas pelos sons de grilos e de corujas. Enquanto eu caminhava por entre as lápides, eu senti um arrepio subir pela minha espinha, mas eu segui em frente, pensando que era apenas o frio da noite. Lá pelas altas horas da madrugada, eu ouvi um grito agudo e desesperado que fez o meu coração disparar. Parecia vir de longe, do fundo do cemitério. Eu peguei a minha lanterna e fui ver o que era. Eu até pensei que alguém estivesse em perigo. Eu andei por entre as lápides tentando não fazer barulho. E quando eu cheguei perto do lugar de onde supostamente veio o grito, eu vi uma sombra correndo. Era um homem, ou pelo menos parecia ser um. Ele ficava andando e gritando, ele estava todo torto, parecia mais bicho do que gente. Bem preocupado que alguma coisa de ruim acontecesse no meu turno e logo no meu primeiro dia eu corri atrás dele. Mas assim que ele percebeu a minha presença, saiu correndo freneticamente e se embrenhando no meio do matagal.
Eu fiquei ali parado com a lanterna tremendo na mão de tanto que eu tinha corrido e tentado acompanhar aquele suposto homem. Bom, voltei para o meu posto e fiquei pensando no que poderia ter sido aquela sombra. Na verdade, era uma sombra mais preta do que a escuridão e formava a silhueta de um homem, um animal, sei lá o que é aquilo, mas parecia ser de um homem. No dia seguinte, mencionei o ocorrido para o seu Samuel, mas ele apenas balançou a cabeça e disse que eu deveria ter imaginado coisas, talvez até mesmo pelo cansaço que eu deveria estar sentindo, e que ninguém seria louco de estar no cemitério tão tarde da madrugada. Mas sinceramente, o tom de voz dele não me convenceu. Eu voltei para casa e fui direto para a cama, fui dormir. No dia seguinte, eu decidi que ficaria mais esperto. Peguei o turno e fiz uma pequena ronda nas primeiras horas, mas quando estava próximo da hora em que os gritos haviam começado na noite anterior, eu fui para perto do local e fiquei ali escondido esperando. Eu fiquei lá quase meia hora, mas nada aconteceu. Eu já estava desistindo e me convencendo de que eu realmente havia visto alguma coisa por causa do meu cansaço. Mas quando eu estava pensando em sair de lá e começar uma ronda, os gritos começaram de novo, sendo que dessa vez eu estava preparado. Eu não perdi tempo e corri indo em direção aos gritos, mas novamente aquela coisa percebeu, deve ter ouvido os meus passos e começou a fugir de mim novamente. Era uma coisa escorregadia, eu pensei, mas daí eu tive a ideia de levá-lo para perto dos muros, onde não teria saída e eu conseguiria ver o que era, e assim eu fiz. Eu fui esperto, conduzi a criatura até o canto perto dos muros. Havia uma árvore grande do lado de lá que fazia muita sombra e não deixava ver o que era aquilo. Eu puxei a minha lanterna e joguei a luz bem na cara do bicho, coisa que me arrependo até hoje. Era uma estranha forma, toda esfarrapada, manca e distorcida. Era um homem baixinho, todo atarracado e torto. Tinha a cabeça careca, pálida igual a um cadáver podre. Os olhos eram bem grandes e brancos e ao mesmo tempo vazios. Ele mancou, andou um pouco para a frente, me fazendo recuar de medo. Então, de repente, ele abriu aquela boca torta, deu um grito e veio correndo todo torto em minha direção. O medo que eu sentia era enorme. Eu corri freneticamente, rápido o suficiente até a minha cabine e fiquei lá dentro, mas eu conseguia ouvir os gritos daquela coisa a noite inteira. Podem até me chamar de covarde, mas eu fiquei lá por muito tempo, até que os gritos pararam e eu tomei coragem de sair, mas ele já havia sumido. Eu passei o resto da noite em claro, tentando entender o que eu havia visto. De manhã, eu não perdi tempo. Fui falar com o seu Manuel novamente, contei tudo nos mínimos detalhes, mas ele logo desconversou, disse que eu deveria estar vendo coisas. Porém, muito educado com tudo aquilo, eu decidi que eu precisava saber mais sobre o que estava acontecendo. Eu fui até o bar da cidade para ver se eu conseguia descobrir alguma coisa. O bar era simples, com poucas mesas e um balcão de madeira bem gasto e manchado. Então puxei assunto com o dono do bar, no caso o seu Joaquim, um homem velho que parecia saber das coisas da cidade. Seu Joaquim, por acaso o senhor já ouviu falar sobre alguma coisa estranha no cemitério? Algo que apareça à noite gritando? Eu me lembro que ele me olhou com um olhar sério, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. Ele então me disse mais ou menos assim: rapaz, você não é o primeiro a ver esse bicho não. Todos os vigias que passaram por ali viram e ouviram o mesmo bicho no cemitério à noite. Chamamos ele de o Brabador. Dizem que é o espírito de um homem que foi enterrado vivo por engano. Ele grita de dor e desespero, esperando que alguém venha tirá-lo do seu caixão. Mas por que ninguém me contou isso antes? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo ali? Eu comecei a murmurar. Então o seu Joaquim falou comigo. É simples.
é porque ninguém quer acreditar em assombração, prefere achar que é só coisa da cabeça. Mas eu te digo, todos que trabalharam lá viram e ouviram esse tal bravador. Nenhum vigia para nesse lugar. As palavras do seu Joaquim me deixaram bem arrepiado. Eu sabia que eu não podia ficar ali mais uma noite sequer. Eu pedi demissão naquele mesmo dia e voltei para a minha cidade. Eu não ia esperar para ver o bravador novamente. Eu não sou homem de fugir de trabalho, mas aquilo não era um trabalho, era um pesadelo, e eu queria a distância de tudo aquilo. Eu voltei para casa de cabeça baixa, mas com o coração aliviado. Contei para minha família que o trabalho era pesado demais e que preferi voltar para casa. A minha esposa me olhou com preocupação, mas não fez perguntas. Os meus filhos ficaram felizes ao me verem novamente e isso foi o suficiente para mim. Hoje, quando eu penso naquelas 2 noites que eu passei naquele cemitério, ainda sinto um calafrio. Eu nunca contei para ninguém os detalhes que eu vi. É difícil explicar o medo que senti e quem iria acreditar em mim. Eu só sei que o bravador é real e que a sua presença naquele cemitério é algo que eu nunca irei me esquecer. Que Deus me livre de encontrar algo assim novamente. Agora, sempre que alguém me pergunta sobre o trabalho, eu digo que vigia nunca mais. O medo que eu senti, os gritos que eu ouvi e a visão daquela criatura distorcida ficaram marcadas em minha memória. E é por isso que eu estou aqui contando esse meu relato. Talvez sirva de aviso para quem pensa que certas coisas são apenas lendas. Certas coisas é melhor deixar quieto, e essa com certeza é uma delas. Muito obrigado a todos por ouvirem o meu relato. Fiquem com Deus.